Olá, amigos do canal. Estamos de volta mais uma vez para falar sobre futebol brasileiro. Acabou a temporada de 2025 com o Corinthians campeão por 2-1 sobre o Vasco no Maracanã. E a gente veio aqui para falar a nossa opinião, nossa análise e repercutir um pouco esse jogo. Obviamente, estou aqui com meu amigo Matheus. Olá, Matheus. Fala Bruno, fala galera. Primeiramente, dar parabéns à torcida do Corinthians, que acompanha aqui o canal, pelo título da Copa do Brasil. Parabéns ao clube também, tendo um título nacional desde 2017, que não vi uma conquista dessa. E dá para falar que foi justo, né? Corinthians, nesse jogo no Maracanã, que foi a grande decisão, conseguiu anular bem as alternativas do Vasco e ser mais efetivo em acionar suas peças ofensivas. É, e já vou citar aqui, para mim, um dos grandes destaques, se não o maior dessa decisão, Yuri Alberto. Gol, assistência, grande jogo, e mostrou que, porque ele bem, pode ser considerado um dos melhores atacantes do futebol brasileiro. O Yuri Alberto, a gente comentou que estava fazendo uma péssima reta final de Copa do Brasil, né? Foi mal contra o Cruzeiro, tinha jogado muito mal no primeiro jogo da final contra o Vasco, a bola batia nele e voltava. Dessa vez ele faz um gol no comecinho, tem uma chance clara que ele isola uma bola na perna esquerda, que era só ele dar um toquinho fraco, cara a cara com o goleiro, ele chuta para fora do Maracanã. Aí depois ele tem a redenção fazendo assistência para o Memphis ali, um toque bonito por cima do goleiro. Eu acho que a partida como um todo eu achei, não foi o jogo de futebol mais bonito do mundo, mas eu acho que foi meio que um resumo do que são os 2 times. Eu acho que deu pra gente ver os pontos fortes e fracos dos 2 durante 90 minutos. Sabe, a forma como o Vasco consegue pressionar bem quando sobe a marcação, mas ao mesmo tempo com uma defesa fica exposta por qualquer, bola que passe ali da primeira linha de defesa do time, da linha mais alta. Pô, a chance que eu falei aqui que o Yuri Alberto perde, o o Martinez, ele dá um bicudo pra frente e simplesmente não tem ninguém do Vasco na bola, sabe, a bola cai no pé do Yuri Alberto sozinho. O Martinez tá de costas, ele dá um voleio isolando a bola pra frente, e o Yuri Alberto sai cara a cara com o goleiro. Ou o gol do Corinthians, como é construído ali, na lateral esquerda, que dependente de quem esteja jogando, seja o Piton ou seja o Pumita, não é o forte a marcação por aquele lado. O Vasco também, um passe e mais em profundidade, quebra a primeira linha. O Vasco completamente bagunçado, que é 3 jogadores do Vasco atrás da bola, né, como se fosse um baita contra-ataque ali. Ao mesmo tempo o Corinthians com dificuldade de criação, dificuldade de sair lá de trás. O Corinthians chutou 2 bolas no gol, fez os 2 gols. Mas ao longo do jogo teve muita dificuldade. E você vai É, criticar 100% de aproveitamento nas finalizações? sempre acho que acertaram no gol, né, porque o Yuri Alberto isolou uma bola cara a cara com o goleiro. Assim, e o Vasco mostrando muita capacidade de manter a bola. Cara, as pontas, o Andrés Gomes é muito bom. O Gomes é muito bom jogador. Eu acho que a janela de meio do ano do Vasco é subestimada. A gente comentou aqui no canal, inclusive, a gente fez um vídeo sobre a janela de transferência, que a janela do Vasco era uma das melhores do Brasil. Porque apesar de não ter nomes para balançar as estruturas do Campeonato Brasileiro, eram todos bons jogadores que eram melhores do que os titulares do Vasco, o que também não era uma missão muito difícil, conseguir jogadores melhores do que os do Vasco naquele momento. Tanto é que eu acho que tinha 5 ou 4 que foram titulares nesse jogo. Os 2 zagueiros, o Thiago Mendes e o Andrés Gomes, fora o Barros, que também voltou naquele período. Então o Vasco conseguiu fazer uma boa janela no meio do ano, conseguiu criar pelas pontas, mas falta poder de finalização. O Ryan teve um bom jogo, mas meio apagado. Quando ele tocava na bola, ele ia bem, mas tocou pouco na bola. O Coutinho achei mal. Acho que ele estava mal no jogo, não fez um bom jogo. Eh, não é como se ele tivesse quebrado a bola, errado tudo que ele tentou, mas muito sumido, muito apagado. A marcação do Corinthians conseguiram emular a mesma coisa que fizeram com o Matheus Pereira no primeiro jogo da semifinal contra o Cruzeiro. Entraram com a formação de novo dos 4 volantes,
Bidon, inclusive, baita jogador, também, para mim, o melhor em campo dessa final, mesmo o Yuri Alberto fazendo gol e dando assistência. Então, eu acho que em 90 minutos a gente teve uma mini demonstração do que foram os 2 times durante o ano inteiro. Irregulares, com valências muito fortes, mas com pontos fracos muito fáceis de ser explorado pelo adversário. É, vamos por partes aqui também. Eu achei que o jogo começou ali bem disputado. O Corinthians ele acha o gol numa bola que vem da esquerda para a direita. O Mateuzinho ele faz um lançamento muito bom para achar o Yuri Alberto, que ele já domina adiantando a bola, toca na saída do Jardim e faz 1-0 para o Corinthians. O Vasco até consegue empatar no final do primeiro tempo, com o Nuno Moreira, um cruzamento, ele ganha de cabeça e talvez não, numa das maiores virtudes da defesa do Corinthians, né, que é a bola aérea. O, o Nuno Moreira, que não é um jogador alto, conseguiu ganhar dos zagueiros do Corinthians no alto e conseguiu fazer o gol. O jogo foi empatado e a gente comentou aqui sobre como seria a postura do estádio, né? Caso tivesse uma situação complicada, caso tivesse um cenário em que o Vasco estivesse perdendo o título. E quando o Corinthians faz um 2-1, a minha impressão vendo o jogo pela TV, né? Eu não sei se alguém estiver assistindo que foi no estádio quiser comentar alguma coisa diferente, pode ficar à vontade, porque no estádio em si é diferente a percepção que eles transmitem na televisão. Mas pareceu que os torcedores deram uma baqueada no segundo gol do Corinthians, especialmente, dali pra frente. E sextou o Breno Bidon, que jogadaça dele no segundo gol do Corinthians, né? Ele dá um drible no Thiago Mendes ou Cauã Barros, Calma, esqueci de quem. Barros. No Calma, Cauã Barros. Barros, assim, deixa ele no chão, sem pai nem mãe, e talvez explore uma das fraquezas do Vasco, como você falou, que esse jogo ilustra bem a temporada, que é o Vasco é um time muito vulnerável defensivamente. Chegou numa situação de 4 contra 3, o Bidon faz o passe certo, acionaram o Yuri Alberto, cruzou para o Memphis, só teve o trabalho de empurrar com um gol vazio, quase que ele perdeu também, que ele vai meio de carrinho deslizando, mas fez o gol, 2-1 Corinthians, e ali um time que teve a melhor defesa da Copa do Brasil, se não me engano, ali junto com o Cruzeiro, ou talvez o Corinthians tenha tomado um gol a mais porque jogou jogos a mais. Não, acho que Mas as 2 tomaram 2 gols. os outros tomaram 2 gols. É, não, o Acredito que Corinthians sim. tomou dois contra o Cruzeiro. O Corinthians tomou É três, verdade, o tomou Cruzeiro 3, tomou dois. tomou 3. Mas o Corinthians jogou 2 jogos a mais também, então. Mas ainda assim, grande defesa, mostrou suas virtudes. As principais chances do Vasco depois disso foram em chutes de longe. Teve até uma falta que o Ryan bate, o Hugo faz uma boa defesa. Tem o Vasco tem um chute dentro da área que me fugiu o nome, que ele manda a bola para fora. Tem uma chance de cabecear com o Verratti, que também a bola passou triscando. Foi o GB que chutou GB. aquela bola. Isso mesmo. Mas o Corinthians, apesar de ter tomado uma pressão no final, conseguiu se defender bem. Você citou o Felipe Coutinho, que não vinha fazendo um grande jogo, mas eu não teria tirado ele. Porque acho que naquele momento o Vasco estava precisando de um jogador para conectar o ataque, para tentar fazer essa ligação. E ele é um cara que, assim, ele tá mal, mas vamos deixar, porque é um jogador diferente. Se tem alguém que pode achar algum passe ali mais qualificado nesse meio campo do Vasco, era o Felipe Coutinho. Não entendi essa decisão do Fernando Diniz. Então, o Corinthians saiu vitorioso, jogou melhor, conseguiu acionar melhor as suas peças. E dá um destaque aqui também para o Dorival. Quarta Copa do Brasil do treinador, com 4 times diferentes. Ele ganhou em 2010 com o Santos, 2022 com o Flamengo, 2023 com o São Paulo e agora em 2025 com o Corinthians. Dorival Júnior, o Mister Copa do Brasil. É, eu acho que no mata-mata o Dorival é um dos treinadores a serem batidos. Não tem os times mais bonitos de se ver jogar, não tem, sabe, não é aquele treinador que você vai olhar o jogo e vai falar: "Nossa, olha como ele pensa diferente, como é um esquema complexo, as mudanças que ele faz". É um cara que vai lá, monta o time dele e é muito difícil de ganhar. Fez a opção, igual eu falei, de não ir com o Garro para essa partida, mesma coisa que ele fez contra o Cruzeiro no Mineirão, e ele conseguiu o que ele queria, sabe. Ele prendeu ali o Felipe Coutinho, que é a cabeça pensante desse ataque do Vasco. Com isso, o Andrés Gomes ficava só
tentando driblar ali na ponta esquerda. Quando ele conseguiu um 1 contra um, é o lance do gol, né, porque ele é muito bom nesse lance, mas várias vezes ele estava em desvantagem ali pela esquerda. O Ryan ficou meio perdido no ataque, às vezes caindo na ponta direita. No final do primeiro tempo, ele recebe uma bola ali, a primeira que ele recebe, consegue uma boa jogada, cruza a bola, quase que o Coutinho faz o gol. Mas ele participou pouco, ele foi pouco acionado, ficou meio preso ali na marcação. O Nuno ficou mais atrás, quase jogando como um segundo lateral direito do que um jogador de ponta mesmo, mais ofensivo. Quando ele subiu também, foi quando ele fez o gol, mas no final das contas eu acho que, sem ser espalhafatoso, sem fazer grandes mudanças, o Dorival conseguiu controlar a partida da forma que ele queria. Conseguiu fazer o o Diniz jogar o jogo dele. E assim, falando agora do treinador do Vasco, dele que eu digo o Dorival Júnior. Falando agora do Vasco, você comentou sobre a substituição do Coutinho. Eu acho, porque o Diniz é um treinador que é controverso. Como é que você falou e você foi xingado no vídeo? É difícil você ser Ame ou odeio, impossível ser indiferente. exato. Que não é um elogio, não é uma crítica para as pessoas que não sabem o significado da palavra indiferente. Quer dizer que você sempre tem uma opinião sobre ele. E assim, para mim, eu gosto dos trabalhos do Fernando Diniz, não quero ver ele no meu time, tive essa experiência, não quero repeti-la, mas assim, para mim, o principal problema do Diniz não é ele ser cabeça dura, não é o esquema de jogo que ele quer, é as substituições kamikaze que ele faz no time. Sabe, o Vasco termina esse jogo com 3 ou 4 centroavantes, sabe, porque é final, precisava fazer o gol de qualquer jeito. O Diniz faz isso com muita frequência e quase nunca dá certo. Ele fica tirando lateral, fica tirando meia, fica botando atacante, e o time perde a forma, não consegue criar nada, aí fica abafa, abafa, cruzamento, 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 e não tem muito o que fazer, sabe. Ele tira, Coutinho, ele tira o Nuno, ele tira o Calma Barros, e aí vai colocando, coloca David, coloca Matheus França, coloca GB, coloca Verratti. Então tem muito atacante nesse time para pouca gente, pouco meia, pouco ponta. Então acaba que fica meio perdido. Daí nesse momento, o que o Vasco fazia era cruzar a bola na área e ficar tocando ali na frente da área do Corinthians. O Corinthians se fechou e o Vasco não conseguia criar. Você estava falando das estatísticas, só para trazer aqui do lado do Vasco, são 17 chutes, 62% de posse de bola, mas só 5 chutes no gol. Então eu acho que, assim como você comentou do ambiente do estádio, parece que a torcida sentiu um pouco o segundo gol do Corinthians, o que é completamente normal. Eu acho que no futebol brasileiro as torcidas têm esse negócio de porque a minha torcida canta o tempo inteiro, porque a minha torcida sempre apoia, nunca vai, nunca para de cantar, o que é uma mentira para todas as torcidas. Coisa mais normal que tem é a torcida sentir o momento do jogo, de vez em quando vai apoiar, você vai achar vídeo de torcida cantando com o time perdendo, e vai achar vídeo de torcida vaiando ou nervosa, isso é normal. Mas assim, mais do que a torcida, eu acho que o Vasco sentiu, eh, essa pressão também. Sabe, no final do jogo, o Ryan estava empurrando o Dorival Júnior na linha lateral. O Diniz vai lá e é expulso nesse lance. Não que fosse mudar alguma coisa, era o último minuto do jogo, mas mostra como estava pilhado o time do Vasco, estava nervoso, e eu acho que o Diniz fez essas substituições, meio no nervosismo, tipo: precisa de fazer gol, põe atacante", sabe. Eu não gosto dessa característica dele. Ele é um treinador muito impulsivo, né, muito vibrante, para usar um termo, acho que mais correto. E talvez isso aí foi transmitido para o time num jogo que as coisas não estão dando certo, o time vai ficando mais nervoso mesmo. Esse lance eu confesso que nem recrimino, porque a vaca já tinha ido para o brejo, tanto é que o juiz acaba o jogo logo depois. Era um lateral, o Vasco cobra o lateral, o juiz acabou o jogo. Então, ali já estava perdido mesmo, mas ao Vasco resta muitas dúvidas com relação a como vai ser o time na próxima temporada. Não fez uma grande temporada nesse ano, apesar de ter chegado na final. O título poderia salvar, não veio, mas um campeonato brasileiro bem abaixo, né?
como vem sendo os últimos campeonatos brasileiros do Vasco, para o tamanho do clube, para a história que o time tem. Sei lá, vou pegar o tempo que o próprio treinador do Vasco delimitou. Os últimos 20 anos do Vasco são muito aquém da história do clube. A Copa Sul-Americana também o time foi mal nessa temporada, então o Vasco tem muitas dúvidas a se pensar, precisa de reforços também. Você destacou a dupla de zaga que chegou, é uma boa, mas também ainda não é uma dupla de zaga excelente, acho que precisa reforçar mais essa defesa também. Não sabemos o que vai acontecer com o Ryan, se ele fica para a próxima temporada, se ele sai no meio do ano, se vai jogar ela completa. Precisa de um centroavante ele mais confiável do que o Verratti, que a gente já destacou aqui várias vezes, que é um jogador de um samba de uma nota só, bola aérea nele, ver se ele consegue ganhar de cabeça, e hoje nem isso conseguiu. Foi muito pouco efetivo o centroavante do Vasco. E com relação ao Corinthians, tem só que comemorar, esquecer os problemas do time, pelo menos por uma semana. Acho que dá para dar esse tempo de descanso para o torcedor do Corinthians, porque ganhou um título e da forma como ganhou, né? Eliminou um grande rival nas quartas, passou por um dos melhores times do Brasil na temporada, pelo menos no Campeonato Brasileiro, que foi o Cruzeiro, e ganhou do Vasco, que apesar de não viver uma boa fase, é um time com uma história gigante, com uma torcida imensa, que lotou o Maracanã, e o Corinthians foi lá e ganhou o jogo no Rio de Janeiro. Então, um título que merece ser muito festejado, muito celebrado pela torcida do Corinthians. Não sabemos se esse time vai se manter, se vão sair peças, se ele vai ser mais reforçado, mas esse grupo de jogadores mostrou que quando eles estão afim, é muito duro de bater esse time do Corinthians. O time titular do Corinthians é muito bom. Eles mostraram isso nessa Copa do Brasil. Sobre o descanso não cabe a gente, né, eu acho que cabe à diretoria do Corinthians deixar a torcida ter uma boa semana. Inclusive, não sei se você viu a entrevista do Memphis no final do jogo, ele falou o seguinte: "Quem quer foder o Corinthians, bora, saia deste clube, saiam da diretoria. Este clube precisa de estrutura, e eu venho para trazer estrutura, mas eu preciso de mais ajuda". Então, assim, não acho que vão ter uma semana aí para ficar tranquilo não. E É. só um parênteses sobre o Memphis, que fez o gol do título. Se ele já tinha feito uma música xingando o Neto antes de ter decidido alguma coisa pro Corinthians, imagina o que ele vai fazer depois de ter ganhado a Copa do Brasil, fazendo o gol Fazendo o do gol do título. título. E Exato. o gol da classificação da semis, né. Então, pô, tá aí, né. Tá aí Memphis Depay com a palavra, não é a gente. Vou falar que eu discordo? Não discordo, mas não fui eu que falei. É, e Exato. Inclusive, só um parênteses, o fato do Memphis estar jogando no Corinthians diz muito sobre essas pessoas a qual ele está falando também, né. porque foi de graça, né, só o salário é caro. É, de graça Eu entre acho que entre diz muito muitas sobre aspas. os 2 aspectos do Corinthians, né. Eu acho que diz muito sobre a irresponsabilidade da diretoria e, ao mesmo tempo, sobre a capacidade do Corinthians atrair grandes jogadores. Eu acho que as 2 dualidades do Corinthians estão representadas pela presença de Memphis Depay no time e pelo título da Copa do Brasil também. E sobre o Vasco, eu concordo, eu acho que o Vasco é um bom time. Defendi o Vasco várias vezes ao longo do ano nesse canal, fui chamado de vascaíno pelas pessoas nos comentários. E assim, eu acho que o Vasco é um bom time, tem boas peças, precisa de reforços. Eu acho que o Vasco precisa de um lateral esquerdo, o Vasco precisa de mais um volante e precisa de um atacante e precisa de peças para ser reserva. Mas ao mesmo tempo, o Vasco não pode jogar de só de uma forma. A gente está aqui falando o ano inteiro que a defesa do Vasco é frágil. A defesa do Vasco só funciona quando o time consegue pressionar alto por 90 minutos, o que é impossível. Nenhum time consegue fazer uma pressão, marcação alta 90 minutos, ou porque você vai ficar cansado, ou porque uma hora a bola vai passar. E quando a bola passa, é sempre um Deus nos acuda pro Vasco. Então não adianta você contratar 2 zagueiros, 2 laterais, mais 2 volantes, se toda hora o time vai sair 2 contra 2 com qualquer chutão que passar da sua linha de meio de campo. Então, mais do que contratações, o Vasco precisa de aprender a jogar de outras formas, porque dentro do jogo você vai ser exigido isso. Eh, pode falar.
Não, mas é que essa é uma característica do Fernando Diniz enquanto treinador, né? É, Mas tipo assim, ele é um cara pode muito. ser. Os times dele são bem característicos, e quando ele não tem. Ele até, em alguns momentos, tirando a passagem dele no Cruzeiro, que ali deu errado do começo ao fim, mas em todos os outros trabalhos, ele tem um momento em que os times deles conseguem apresentar um bom futebol. E acho que o Vasco teve aquele momento em que de 7 jogos ganhou 6, ou de 6 ganhou 5, não lembro como foi a sequência, mas ele é um time que ele depende muito de dos titulares estarem bem. Talvez o grande trabalho dele, que foi no Fluminense, que ganhou a Libertadores, o grande trunfo dele talvez era ter um banco de reservas com alguns jogadores que conseguiam manter o nível quando entrasse. Você tinha ali um time titular com o André, o Ganso, o John Arias, o Keno, o Cano, John Kennedy, Nino, Felipe Melo, Samuel Xavier, Marcelo. Aí saiu o Marcelo, que não aguentava jogar os 90 minutos, ele cansava, entrava o Diogo Barbosa, conseguia ali dar um pouquinho mais de dinamismo, um pouquinho de entrega ali. Quando os jogadores ele cansavam o André, ele tirava o Felipe Melo, recuava o André para a zaga, colocava ali o Martinelli no meio campo, o Lima entrava, que não são jogadores da mesma qualidade de titulares, mas eles entregavam a intensidade que precisa para você pressionar. Então talvez esse tenha sido o trunfo do grande trabalho que o Diniz fez no Fluminense, que era ter conseguido achar um time titular muito bom, mas ter essas peças também no banco de reservas que podiam contribuir. Eu não vejo tantas opções assim no Vasco. Realmente não tem, mas eu não digo nem só pela questão física. Mas também é questão tática. Você pode estar 100% fisicamente, você não pode contar que a sua pressão vai funcionar 100% das vezes. Você pode pegar, quais são os times, os grandes times que marcam pressão o jogo inteiro? Cara, o Barcelona faz isso muito bem, o PSG faz isso muito bem. Mas eles têm respostas para o momento que a equipe consegue furar essa linha de marcação mais alta. O Barcelona que tem lá a famosa linha de impedimento deles, que deixa todo mundo impedido. O PSG, que além de tudo tem defensores muito rápidos. Você tem o Nuno Mendes, que é um monstro. Para mim, o Nuno Mendes, em algum momento, vai ser o maior lateral esquerdo da história do futebol. É impressionante como ele é melhor do que todo mundo que ele joga. Mas, assim, essas equipes, elas marcam pressão, é a força delas. Elas controlam o jogo assim. Mas elas não são dependentes disso funcionar para ganhar os jogos. Porque em algum momento, alguém vai furar sua linha de marcação. Você tem que saber o que fazer. O Vasco não sabe. Você não pode tomar um chutão para frente e o atacante sair cara a cara com o goleiro. Sabe, time que tá numa final de Copa do Brasil, isso não pode acontecer. Você precisa treinar outros mecanismos para sua equipe fazer quando a sua opção principal for batida. Porque em 70 jogos no ano, em algum momento alguém vai passar da sua pressão alta. Aí você não vai ter nada para fazer, você não vai conseguir defender de nenhuma forma. Sabe? É isso que eu acho que precisa mudar. Não faz sentido você não trabalhar as fraquezas do seu próprio sistema de jogo. Que nem eu falei no último vídeo, só tem um treinador no mundo que pode fazer isso. E o nome dele é Pep Guardiola, não é Fernando Diniz. Então, o Pedrinho já falou que ele gosta muito do Diniz, que ele acredita muito no trabalho dele. Teve ali alguns percalços, mas poderia ter ganhado um título hoje. Acredito que ele fica para a próxima temporada, mas cabe uma Com conversa certeza. ali de ver, não, o que, que a gente pode fazer para melhorar? O que, que o seu estilo de jogo precisa aqui para a gente desenvolver? É zagueiro? É meia? É atacante? O que está faltando para esse time? É gente com mais vitalidade, com mais vigor físico, com mais qualidade para tocar a bola. Então, são essas dúvidas para o Vasco. E com relação ao Corinthians, cabe só comemorar. Para a gente não ficar falando só do lado que perdeu também, já falamos bastante do Corinthians, mas reforçar aqui, né? Título justo, merecido. Dorival foi melhor. Os jogadores do Corinthians também fizeram partidas melhores do que os jogadores do Vasco. Então, o título da Copa do Brasil, pelo que a gente viu nos 180 minutos, está em boas mãos. Vasco jogou bem em São Paulo, não conseguiu aproveitar para abrir o placar. Corinthians jogou bem no Rio de Janeiro, conseguiu ser mais efetivo para sair com a vitória. E falando do Corinthians, o Corinthians também acho que precisa de reforços, né? Também fez uma temporada ruim no Campeonato Brasileiro. O banco do Corinthians destoa muito do time titular e mesmo o time titular eu acho que precisaria de uma ajuda aqui outra ali. Eu acho que o torcedor gostaria de pelo menos mais um volante que chegue para ser titular, alguém para disputar a posição com o Mateuzinho, um ponta, né? Porque o Corinthians tem uma dificuldade
para encontrar um ponta no elenco para mudar uma partida que precisar que seja, o time quiser continuar jogando nesse 4-4-2 com 3 ou 4 volantes, um meia para jogar quando o Garro não puder, porque fisicamente ele não tem conseguido estar disponível. Então Opção acho pra que também zaga. a opção para zaga, acho que mesmo Kaká sendo não a dá. a melhor defesa da Copa do Brasil, o torcedor corintiano não tem muita segurança no André Ramalho. Então assim, também é Fez um bons time jogos que nessa reta final. fez bons jogos, mas também não foi exigido de grandes formas, eu acho que conseguiu muito bem nos cruzamentos. Eu É, acho os que o sistema adversários defensivo do Corinthians cobriu as fraquezas do André Ramalho bem. é, os adversários não exploraram muito bem as deficiências Exato. da dupla de zaga do Corinthians, que é uma dupla de zaga muito física, muito forte, mas uma dupla de zaga lenta também. Se você bota eles para correr, vai ser um pouquinho mais difícil para os 2. Mas pode ser a dupla titular da defesa do Corinthians 2026, mas opções ali. Tem um zagueiro para disputar posição, isso que seria importante. Você tem o Tchoca, que é um menino da base, se eu não estou enganado. Tem o Kaká também, que é um zagueiro que não passa nenhuma confiança para o torcedor do Corinthians. E são essas opções. Precisa de mais alguém ali. Eu acho que o Kaká passa mais confiança num escanteio ofensivo do que defensivo. Mas acho que é isso, né, falamos basicamente sobre tudo. Você tem mais algum detalhe aí que você quer apontar? Não, acho que falamos de tudo sobre a final, sobre o título do Corinthians, sobre a decepção para os torcedores vascaínos. Então, podemos ficar por aqui se tem algum comentário final. Então ficaremos por aqui. A temporada do futebol brasileiro também fica por aqui, mas o Corneta Ball continua. Continuaremos postando vídeos aí praticamente diariamente. Estamos fazendo uma série de vídeos sobre a temporada de cada clube. O vídeo do Bahia tá aí para bater 100 visualizações. Os shorts estão pegando mais de 1.000, muitos likes, comentários, então acho que a galera tá gostando, então a gente vai continuar produzindo. Se inscreve aí para você não perder os próximos vídeos que a gente vai fazer. Deixa seu like, dá essa moral, mostra que você gostou do vídeo, motiva a gente a continuar produzindo aqui esse conteúdo que a gente faz com muito carinho para vocês. Indica esse vídeo para um torcedor corintiano aí depois que ele ficar sóbrio, parar de comemorar. Então, uns 3, 4 dias eu acho que eles vão estar em condições de assistir esse vídeo. Torcedor vascaíno também daqui a uns 3, 4 dias, quando ele parar de estar dentro do quarto escuro chorando, para um rival, então, que queira rir ou comemorar o título do Corinthians. E eu acho que é isso, né? É isso, e também fazer aqui um pe falar um pequeno testemunho aqui, um desabafo. Não sei qual que é a palavra correta que eu vou usar porque eu vou falar, mas tinha até comentado com o Bruno em off, de que eu tinha estabelecido uma meta pessoal para a gente conseguir nesse ano. A gente tinha ficado um tempo parado com o canal, a gente voltou em março, e falei que não, meu objetivo é conseguir tantos inscritos até o final do ano. E nós atingimos a meta antes mesmo do Natal, então agradecer a todo mundo que se inscreveu, todo mundo que está chegando, pessoal que já é das antigas também, que pegou lá os primórdios da gente com os microfones ruins, com uma Sem imagem luz. de qualidade duvidosa. Então, agradecer a todo mundo que chegou, agora os que já estão há mais tempo, e a gente segue aqui rumo a cada vez mais inscritos, mais amantes do futebol chegando aqui no nosso canal. A gente conta com vocês compartilhando o vídeo, comentando. E é isso, galera. Valeu demais. Um abraço e até a próxima. Falou!